Oi, tudo bem com vocês? E aí, Joãozinho, tudo bem? Ei, Tiana, eu tô mais ou menos. Ixi, o que aconteceu dessa vez? Sabe o que aconteceu? Tô vendo que tá todo machucado. Pois é, isso aqui é porque eu pedi a minha mãe para ir na rua. E aí? E aí ela falou o quê? O quê? Falou que eu não podia ir na rua. E deixa eu adivinhar, você obedeceu sua mãe? Pois é, foi quase. Quase isso? Eu desobedeci. Você desobedeceu sua mãe. Eu saí quando ela não estava vendo. E aí sabe o que aconteceu? O Eu tava quê? andando de bicicleta e eu caí. Ai, Joãozinho, como que pode isso? Você desobedeceu sua mãe e agora tá aí, ó, com o rosto machucado, com a mão tudo enfaixada. Pra você ver, eu machuquei todo, eu caí de bicicleta e sem querer eu quebrei meu braço. Olha, toda vez que nós fazemos algo que não é bom, como por exemplo, desobedecer os nossos pais, desobedecer os nossos professores, todas as pessoas, sempre a gente tem alguma consequência. No caso, você se machucou, não é mesmo? É verdade. E você aprendeu o que com isso? Eu aprendi que é melhor não cair de bicicleta. Só isso que você aprendeu? Então, ó, eu vou contar uma história hoje pra você e pras crianças, que vai falar também de um homem que desobedeceu. Ah, é? Uhum. E ele quebrou o braço? Ele fez olha, aconteceu um monte de coisa com ele. Essa história que eu vou contar, ela tá lá no livro de Juízes. Tá no capítulo 13, no capítulo 14, 15 e 16 de Juízes. Nossa vida, nós vamos ficar o dia inteiro aqui ouvindo história. Não, mas eu vou resumir pra vocês. Tá bom. É a história do filho desse homem aqui. Sabe como que era o nome dele? Não sei. Manoá. Manoá? Manoá, diferente o nome dele, né? Pois é. E o Manoá, ele tinha uma esposa, e a esposa dele, ela não podia ter filhos. Sim. Mas um dia, adivinha só? Um anjo do Senhor Nossa, que anjo legal. apareceu para a esposa do Manoá e falou para ela assim: olha, o povo de Deus precisa que alguém ajude eles a ganhar toda a guerra contra os filisteus, que era um povo muito mau. Sim. Então, essa pessoa que vai ajudar o povo será o filho de vocês. Você vai ficar grávida e esse filho terá que ser um filho consagrado a Deus. E esse filho terá que ser muito obediente. Ó, você não vai poder cortar o cabelo do seu filho. Nossa. Ele vai ter que sempre cumprir tudo que Deus mandou. Ele vai ter que sempre ajudar o povo de Deus, se relacionar com o povo de Deus. Ele não vai poder também ficar pegando em coisas mortas, tipo bicho, essas coisas assim. Nossa, é mesmo? Sim, então assim, esse homem, ele que tinha esse bebê, na verdade, né? Ele tinha que seguir várias regras. Nossa, ele ia ser cabeludo? Ele ia ser bem cabeludo. E aí, por ele ser bem cabeludo, e se ele fosse assim, seguisse todas as regras, tudo certinho, Deus abençoaria ele, abençoaria todo o povo e nenhum mal ia acontecer. Sim. E aí, eles ouviram muito bem tudo que o anjo falou e nasceu, olha só, o bebezinho. Nossa, que pequeno. Sabe como que foi o nome dele? Já sei. O nome dele foi Joanildo. Não, dessa vez o nome não é com J. Não, é com que letra? Não, é com S. O nome dele é Sabélio. Como? Sabélio. Sabélio? É. De onde você tira esse nome? É meu primo também, chama Sabélio. Sua família tem uns nomes bem diferentes, Pois né? é, minha família gosta de uns nomes diferentes. Pois é, não, o nome dele era Sansão. Sansão. Isso, nome diferente esse também, né? Pois é, mas eu gosto mais de Sabélio. Sabélio? Mas Sansão é um nome bonito também. E
E aí, o Sansão, como o anjo lá de Deus tinha recomendado para os pais, o Sansão ele foi crescendo, sempre aprendendo sobre a palavra de Deus. Sim. Aprendendo que ele não podia cortar o cabelo, aprendendo que ele tinha sempre que servir a Deus, que ele não podia ficar tocando em animais quando estavam mortos. Sim. E aí, olha só, o Sansão aqui, ó, ele foi crescendo, o cabelo dele também foi crescendo. Cabeludo já. Já estava bem cabeludo, né? E o Sansão foi crescendo, ficando bem forte. Mas aí, aconteceu que o Sansão, depois que ele já estava grande, ele não quis saber muito de obedecer a Deus e aos pais, não. É mesmo? Pois é. E aí, o Sansão, ele saía caçando em tudo e qualquer lugar. Uma vez, tem uma noção, ele foi caçar e o Sansão era tão forte que veio um leão pra cima dele. Sabe o que ele fez com o leão? O quê? Ele matou o leão com as próprias mãos. Nossa, mas sem nada? Sem nada. O bicho é bravo. É, e as pessoas que moravam lá perto do Sansão sabiam de como ele era. E aqueles inimigos do povo de Deus, os filisteus, queriam de qualquer jeito pegar Sansão. E sabe o que eles fizeram uma vez? O quê? Eles pegaram Sansão, amarraram ele e falaram, agora ele não escapa. E adivinha só, o Sansão era muito forte porque ele era obediente a Deus. E o que aconteceu com o Sansão? Ó, Ele sacou. ele conseguiu desamarrar. Nossa vida, mas o Sansão é muito forte. Sansão era muito forte e ele continuou forte enquanto ele foi obediente a Deus. Só que daí, você lembra aquele leão que ele tinha matado? Sim. Um dia ele estava andando por aquele mesmo caminho, quando ele encontrou com o leão, sabe o que ele fez? O quê? Ele tocou no leão que estava morto. Ele tocou no leão e ele não podia? E ele não podia, então ele desobedeceu a Deus. Mas não parece muito grave. Ah, mas foi. Olha só. E aí, se não bastasse isso, sabe o que Sansão fez também? O quê? Ele não se relacionava apenas com o povo de Deus. Ele ficava gostando de mulheres que eram de outros povos. Que coisa. Povos que não adoravam a Deus. E aí aquilo ia deixando Deus muito, muito triste e chateado. Tantas mulheres que ele gostava, que não agradavam a Deus, ele conheceu uma em especial. Essa aqui, olha só. Essa mulher aqui era do povo inimigo de Deus. Sim. Era dos filisteus. Aham. Sabe como que era o nome dela? Não sei como que é. Dalila. 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 A Dalila, ela jogou todo o charme dela pra cima do Sansão. O Sansão foi lá, não ligou se ela gostava, se ela amava a Deus ou não. Não ligou porque estava na palavra de Deus, tudo que ele tinha aprendido. O Sansão, ele só queria saber de ficar com a Dalila. Sim. E aí, os soldados filisteus lá, sabendo que o Sansão estava ali junto com a Dalila, eles chegaram para a Dalila e falaram assim, ó, você é do nosso povo, então você tem que nos ajudar. Descobre da onde que vem toda a força desse homem, desse Sansão. E aí a gente vai ir lá e vai matar ele. Que coisa. E olha só, Sansão já tinha desobedecido muito a Deus, não é mesmo? É mesmo. E aí, ele tentou até enganar a Dalila lá algumas vezes, falar que era que se amarrasse ele, se fizesse trança no cabelo dele, até que um dia ele contou para Dalila que se cortassem o cabelo dele, porque ele... Sabe por que ele não podia cortar o cabelo? Não sei por quê. O nome da pessoa que era consagrada a Deus, que não podia cortar o cabelo, era Nazireu. E aí, o Sansão sabia que se ele cortasse o cabelo, ele estaria quebrando uma promessa. Ele estaria desobedecendo a Deus. E aí, toda a força que Deus dava para ele não existiria mais. E ele foi lá e contou tudo para Dalila. Nossa, vida. E aí, você lembra que a Dalila, ela fazia parte do povo que era inimigo de Deus, não é mesmo? Verdade. E aí, sabe o que aconteceu? Olha só, um dia... Enquanto Sansão estava dormindo no colo da Dalila, veio uns homens lá dos filisteus e começaram a cortar o cabelo do Sansão. E aí? Cortaram todo o cabelo do Sansão.
E aí, quando ele acordou, aqueles homens já pegaram ele, amarraram ele, bateram um monte nele e ele já estava sem força nenhuma, porque Deus já estava muito triste com ele, porque ele já tinha desobedecido. Nossa. Ele não tinha confiado em Deus e não tinha seguido tudo que estava escrito nas Escrituras, tudo que estava escrito na Bíblia. Sim. Porque na Bíblia fala, lá em 1 Samuel, olha só, 1 Samuel, lá no capítulo 15, versículo 22, fala assim: eis que obedecer é melhor. Obedecer a Deus e seguir o que está escrito na Bíblia é sempre melhor. E mesmo assim o Sansão, ele não quis. E por causa disso, ele foi preso, bateram um monte nele. E aí, um dia, quando ele estava lá num palácio, ele estava amarrado entre os pilares, assim, entre as colunas que tinha lá no palácio. Nossa vida. Ele viu que o povo estava tirando sarro dele. E sabe o pior? O povo estava tirando sarro do Deus que o Sansão seguia. Falando que o Deus dos filisteus era muito melhor, porque diz que o Deus dos filisteus que tinha entregado o Sansão para eles. E aí tinha muita gente naquele lugar. O Sansão, ele abaixou a cabeça. E sabe o que ele fez? Ele chorou. Além de chorar, ele já estava chorando há muito tempo, porque ele tinha reconhecido que ele tinha desobedecido a Deus. Sabe o que ele fez? O quê? Ele fez uma oração. Ele orou pedindo para Deus dar pela última vez muita força para ele, para que ele derrubasse todo aquele lugar e assim aquelas pessoas morressem e ele fosse vitorioso em nome de Deus. E aí? E aí, Deus falou, então, para mostrar que eu sou muito mais forte, muito mais poderoso, você vai ter força. E aí o Sansão foi lá, teve muita força e agarrado naquelas colunas, aqueles pilares, ó, que nem tá aqui na imagem, tudo começou a cair. Desmoronou tudo veio à terra e aquelas pessoas morreram. Nossa vida, que coisa. Pois é, e olha só, tudo isso foi porque Sansão, lá onde ele deveria obedecer a Deus, ele não obedeceu. Ele desobedeceu. Ele desobedeceu. E aí, ele teve consequência da desobediência dele, não é mesmo? É mesmo. E assim, do mesmo jeito, quem mais foi desobediente? Foi, deixa eu pensar. Já sei. Quem? Eu acho que fui eu. Ah, é. Pois é, Joãozinho, você foi muito desobediente. Você não podia ter desobedecido sua mãe. É verdade. Todos nós devemos sempre obedecer. Os nossos pais sempre sabem o que é melhor pra gente. Sabe que Jesus Cristo, ele mesmo sendo Deus, quando ele veio aqui na terra, ele sempre foi obediente. Ele foi obediente até o final. E por causa disso, ele sempre foi muito forte, poderoso. Por isso que quando ele morreu, ele não ficou morto, ele ressuscitou para nos dar a vida. Do mesmo jeito que Jesus foi obediente ao Pai, sempre, e nunca pecou, porque desobediência é pecado, nós também devemos ser. A gente não pode fazer que nem o Joãozinho fez, desobedecendo, porque olha só, ele ficou todo machucado, não é mesmo? A gente não pode fazer que nem o Sansão, que também desobedeceu a Deus e por causa disso também sofreu muito. Nós temos sempre que obedecer a Deus, porque obedecer é muito mais importante e é muito melhor. Se nós queremos ter uma vida sempre servindo a Deus, que a nossa casa sirva sempre a Deus, a gente tem que fazer o quê, Joãozinho? A gente tem que obedecer. Isso mesmo, nós temos que obedecer. Por isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Sim. Nós vamos fazer uma oração. Tá. E aí você que vai orar, Joãozinho. Eu? Você vai orar e eu e as crianças não vamos repetir. Nessa oração, você vai pedir perdão por todas as vezes que nós desobedecemos, tá? E agradecer porque a gente sabe que Deus, ele nos perdoa e nos abençoa. Tá bom? Tá. Vamos orar então? Vamos orar. Então vamos lá. Todo mundo fecha o olho.
Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela história. E que a gente pôde aprender. Sobre obediência. Nos perdoe. E nos ajude. A não termos mais. Um modo de viver. Desobediente. E nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Então, Joãozinho, como diz o nosso versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E por nós queremos o que está escrito na Bíblia, que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor, a gente sempre vai obedecer os nossos pais, a gente vai obedecer nossos professores, nossos tios, tias, o pastor, todo mundo, não é mesmo? É verdade, tia. E sabe de uma coisa? Já que você me contou essa história, eu vou correndo lá para minha mãe, falar que eu sinto muito e que eu, a partir de hoje, vou obedecer muito mais, viu? Isso mesmo, Joãozinho, faz isso mesmo. Sempre tem que obedecer, tá bom? Tá isso bom. mesmo, viu, crianças? Vai lá, Joãozinho. Tchau, tchau. E melhoras, tá bom? Obrigado. Beijo, criançada aí de casa. Tchau, tchau. Não desobedeça. Tá bom. Tchau, tchau. Ei, crianças, agora eu cheguei, tá? E agora vamos fazer a melhor parte, que é quando eu apareço, quando a gente canta. Não, a história é muito importante também porque a gente lê a Bíblia, não é mesmo? Mas o que a gente vai cantar hoje? Nós vamos cantar uma música, para iniciar, uma música que fala exatamente sobre obediência, que é importante a gente sempre se lembrar e obedecer tudo que está escrito na palavra de Deus. Tá? O tio Wesley, ele não sabe muito bem a música, então ele também vai aprender junto com vocês. Que fala assim, ó: ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos lá? Vamos lá. Então no 3, hein? 1, 2, 3. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos de novo? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Isso aí, então pra gente sempre ser feliz, a gente deve fazer o quê? Sempre ouvir, obedecer tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que a gente tem aprendido, tanto nos vídeos, quanto na igreja, quanto nos nossos pais, tá bom? E a nossa outra música fala de uma mulher que ela também, assim como o Sansão, como o Joãozinho, ela não obedeceu. E por isso ela virou uma estátua. E era uma estátua de sal. Essa aí vocês conhecem, né? Vamos lá então? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim. É isso aí, olha, então se a gente sempre obedecer a Deus, nada de mal vai acontecer com a gente, tá bom? E para encerrar, então, nós vamos cantar a música do nosso versículo, aonde a gente sempre afirma que eu, no caso de vocês,
a nossa casa sempre serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aí, então, haja o que houver, custe o que custar, a gente sempre vai obedecer, sempre vai servir ao Senhor, seguindo o que está escrito nas Escrituras. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, então? Vamos lá? Todo mundo abaixa a cabeça, fecha os olhos. Senhor Deus, obrigado porque nós aprendemos mais a Tua Palavra, aprendemos que nós devemos sempre obedecer ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a Te amar e a servir ao Senhor junto com toda a nossa família. Abençoe todos os nossos parentes que ainda não conhecem o Senhor. Nos use para que falemos do Seu amor. Em nome de Jesus, amém. Beijão, fica com Deus e, se Deus quiser, até breve, logo a gente estará junto. A gente está com muita saudade, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Isso, tchau, tchau.